Boa noite. Meu nome é Guilherme. E aí, Sofia? Olha, Sofia. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Guilherme. Tenho 21 anos. Estou me reapresentando de novo, porque. Reapresentando de novo, é foda. Redundância, né? Mas estou me apresentando novamente porque nós mudamos de novo de servidor. Legal, né? Então, espero que todos aqui estejam bem confortáveis nesse domingo à noite. Lindinha. Boa noite, Lindinha. Todos estejam confortáveis e estejam preparados para a gente ouvir umas coisas bem legais. Hoje vai ser bem legal, né? Vai ser legal, Sofia, daquele jeito, viu? Daquele jeito que eu gosto, daquele jeito lá que a gente considera legal. Coincidentemente, você tá aqui, né? Engraçado. Hoje é saudável? É legal. Vai ser, assim, o tema é bem tchan, né? Bem tchan. Mas vai ser legal. Vai ser legal. Tá. E aí, o tema de hoje. O tema principal, no caso, a gente sempre fala de mais coisas, mas o tema principal de hoje é a concorrência realmente assim. Eis a pergunta. E aí? E aí, gente, o que é que vocês acham da concorrência, né? Eu sempre gosto de perguntar a opinião de vocês. O que é que vocês acham da concorrência? O vestibular. Essa semana aconteceram várias coisas. Várias. Assim, eu vou listar a sequência de acontecimentos que aconteceram. Porque na sexta-feira, na verdade, eu estava na faculdade e aí chegou um grupo, que é a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. E elas chegaram lá na UFC, um grupo de estudantes da própria UFC, que eles fazem, né, como se fosse eleições por chapa, para eleger um grupo de estudantes para ir para Brasília, não, para ir para Goiás, que é onde fica a sede da UNE, que meio que tenta lutar pelos direitos dos estudantes, é o que faz ali grandes mudanças, enfim, é como se fosse um conselho nacional estudantil, certo? Um Grêmio Nacional, por assim dizer. E dentre as várias propostas que eles tiveram lá, era assim, tinha fim do vestibular, certo? Era uma das pautas que eles defendiam, era o fim do vestibular. Porque eles consideram o vestibular como sendo um funil, certo? Ou seja, eles filtram muitas pessoas, inclusive é um sinônimo de desigualdade. Se todos não conseguem passar, então alguém vai ser prejudicado por isso. E a ideia é que ninguém fique prejudicado quando se trata de educação. Todos têm um acesso à educação igualmente. Beleza? Então, e aí? Né? Vamos falar sobre esse tema aí, o que é que vocês acham da prova, o que é que vocês acham aí? Me expliquem o que é que vocês entendem como concorrências. A Vicky já disse que acho que sempre estamos concorrendo com nós mesmos quando nos auto-sabotando. É uma boa resposta, mas ainda é um pouco vaga, né? Ainda é, de certa forma, um pouco vaga. Ainda é um pouco vaga. E aí, o que é que vocês acham? Vamos começar. Tem pouca gente hoje? Se existe concorrência? Assim, o que é que você acha da concorrência? A concorrência ela existe, né? Em certos parâmetros. Depende do que a gente está considerando. O que é que vocês acham disso aí? O que é que vocês não acham? Boa resposta. Excelente resposta, na verdade. Boas respostas, Vic. Boas respostas. Eu não sei se é a Vic ou o Vic. Também não sei. Eu acho que é o Vic, né? Desculpa aí pelos pronomes. Perfeito, maravilha. Minha concorrência é eu contra a minha própria cabeça. Caralho. Tá, então vocês estão chegando num consenso aí, né? Que a concorrência ela existe, de fato. Existe como parâmetro para nota necessária. Agora, o que você faz é o que vale. Então, no fim, é você contra você. Então, nós estamos chegando numa conclusão, vocês estão chegando numa conclusão de que a concorrência ela não existe de fato. Concorrência externa, né? É isso que a gente quer dizer. Não existe concorrência externa. Tem, um, tem uma frase que eu gosto muito, assim, não é uma. Porra, não é como se eu fosse movido a frases, né? Tem gente que é movida a frases. Mas tem coisas que eu gosto de me lembrar sempre quando eu entro nessas coisas assim de dúvida, assim, quando eu quero me duvidar. Que é todo mundo.
faz o que pode nas suas condições, dentro daquilo que lhe permite, né? Onde o seu universo lhe permite. Então, se a gente entender que a concorrência é eu comigo mesmo, e em todo mundo que se prepara para o vestibular está numa situação mais ou menos parecida com a sua, e ele também corre com ele mesmo. Então, a concorrência, ela é um fator muito mais subjetivo do que objetivo, certo? Nós não conseguimos ver na prática alguém falando assim, pelo menos na maioria das pessoas falando assim, ó, a minha preparação é melhor do que a sua. Você não vai conseguir passar porque eu vou tirar a sua vaga. Sabe aquele bagulho, a minha vaga é sua, né? Pois é tipo o contrário disso. Então, é um pouco engraçado quando a gente para pra pensar que eu sempre chego com essas perguntas, né, pra vocês. Eu sempre faço essas perguntas de começo e normalmente vocês respondem corretamente, o que é um pouco contraditório, né? Porque a gente sempre tende a pensar que a ocorrência existe. Tem um professor meu, tinha um professor meu, Bira, o nome dele é Bira, que ele fez, como eu falo, ele dizia que era assim, ó, se vocês, assim, a turma era 100 pessoas, aí ele perguntava, gente, são quantas vagas? 150. Então aqui não tem concorrência nenhuma. Aqui vocês todos estudam e se ajudam para todos os tempos, sabe? Não existe concorrência. Por quê? Porque o número de vagas é maior do que a sua turma. Então não tem concorrência, entendeu? Tipo, ele falava sobre isso, bicho, era muito engraçado. Assim. Essa lógica dele, por mais simplista que fosse, por mais que a gente parasse para pensar, meu Deus, assim, que raciocínio torto, né? Ele pegou uma informação e distorcia para poder caber no raciocínio dele. Mas é sempre importante a gente parar para pensar nessa definição. Concorrência, gente. Concorrer. Vocês estão concorrendo pelo quê? Vocês estão concorrendo por uma vaga no vestibular? Vocês estão concorrendo por uma nota boa? Vocês estão concorrendo pelo quê? Por um sonho. Boa resposta. Boa resposta. Pelo que vocês estão concorrendo? Vocês estão concorrendo pelo quê? Por um sonho. E qual, assim, o sonho de vocês é passar no vestibular? Qual é o sonho de vocês? Excelentes respostas. Vi que tá levando a sério. Vi que tá levando a sério. E aí, gente? Vocês estão correndo pelo quê? Um sonho, né? Qual é o sonho de vocês? O sonho é entrar numa nova etapa de vida e orgulhar meus pais que não tiveram as mesmas oportunidades. E conseguir entrar numa faculdade que me dê prazer em exercer futuramente. Cuidar e entender a cabeça dos outros. Conhecido como psiquiatra ou psicólogo, né? Enfim, vários psi. Neuropsico, ai, ai, ai. É isso aí. Nem eu sabia que isso. Ficar estável financeiramente no país que não vai ficar muito legal em futuro recente. Não mesmo, cara. Nós vamos falar sobre isso também. O sonho. Gente, então assim, vocês estão me dizendo que vocês são movidos por um sonho, e esse sonho não se resume em passar no vestibular, certo? Então vocês fazem o que vocês fazem para passar no vestibular. É isso? Existe uma certa contradição no que vocês estão me dizendo, né? Conseguem entender isso? Conseguem perceber essa pequena contradição? Sim ou não? Vocês são movidos por um sonho. Esse sonho não é passar no vestibular. Mas você está. A gente encerra o pensamento a isso ou um pouco além disso, né? Passar na faculdade significa uma mudança de vida para mim. Portas nunca abertas para mim, sei.
Podem ser caso eu me esforce o suficiente para merecer essa vaga. Assim como eu, tem muitas pessoas com tantos sonhos querendo passar. Por isso eu acredito na concorrência. Todos têm um objetivo, mas quantos conseguem chegar lá sem desistir? Excelente. Passar no vestibular seria uma parte do processo. É uma etapa necessária. Perfeito, Felipe. Perfeito. Perfeito. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Então, nós estamos concorrendo pelo quê? Nós estamos concorrendo pelo quê? Qual é a nossa concorrência? A concorrência é a gente com a gente. Nós estamos concorrendo com nós mesmos para alcançar o quê? Uma vida boa, né? Nós estamos alcançando, nós queremos, nós estamos movidos a fazer algo para passar uma etapa, e de etapa em etapa eu vou construindo uma vida boa, né? Eu vou conseguindo uma aprovação aqui, faço uma faculdade, essa faculdade me abre oportunidades, essas oportunidades me dão dinheiro, a vida é isso, não tem para fugir. Me dão dinheiro, esse dinheiro me proporciona uma qualidade de vida boa, pelo menos tente a proporcionar uma qualidade de vida melhor do que uma pessoa que não tem dinheiro. Isso é o que o Instituto mostra. E é para isso que a gente está se esforçando, né? Nem sempre o dinheiro, mas realização pessoal. Exato. O dinheiro ele consegue proporcionar coisas, certo? Isso aí. Enquanto o Estado. Maravilha. Então nós estamos nos esforçando para individualmente nós alcançarmos uma vida onde essa vida, essa prosperidade, apesar de ter pontos em comum com as definições de prosperidade de outras pessoas, é cada um na sua. Isso é muito singular. Então a concorrência realmente existe? Talvez para realizar a prova, né? Talvez no quesito de que existem mais pessoas para fazer a prova do que pessoas que podem ser admitidas, que vagas, né? Então nesse aspecto existe, sim, uma concorrência. Mas quando a gente olha num panorama geral, vocês conseguem perceber que o passar no vestibular é uma pequena, entendeu? Uma pequena parcela. É porque, por enquanto, se a gente pegar num espaço amostral, onde a sua vida, acho que a maioria aqui deve ter o quê? Entre 16 e 20 anos, né? Entre 16 e 20 anos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, não sei. Mas se a gente pegar num espaço amostral, onde você tem 16 e 20 anos, se você passa 3 anos para passar no vestibular, isso é mais do que 10% da sua vida, certo? Isso é bastante tempo. Então você está dedicando uma parcela muito grande no que diz respeito a uma proporção do seu próprio tempo de vida para se esforçar em prol de um objetivo só, dentre vários outros que vão acontecer. Dentre vários e vários outros que vão acontecer. Então é claro que é impossível nós não darmos uma importância tão grande ao vestibular, à prova. Por quê? Porque nós estamos investindo tempo demais em função do nosso próprio tempo que a gente teve para poder se preparar, que a gente teve de vida própria. Mas esse tempo, ele é muito pequeno quando a gente compara dos nossos 80, 90 ou 100 anos que nós vamos viver. Eu, pelo menos, quero viver bastante tempo. Então, assim, entendam, porque eu quero falar qual é a grande pauta. A concorrência, ela não existe. Ela não vai existir, de fato, externamente. Porque você tem os seus próprios parâmetros do que é uma vida boa, do que é que você quer para sua vida. Os nossos pais, irmãos, amigos, por mais que nos amem, por mais que queiram o nosso bem, eles nem sempre vão concordar, eles nem sempre vão estar completamente alinhados com o nosso perspectiva de vida. E nem nós com as dele. Então, não existe, de fato, uma concorrência. Não externa. Não externa. Talvez exista fatores externos que atrapalhem, né? Talvez uma pressão, talvez uma expectativa, talvez uma cobrança. Os empecilhos, perfeito. Talvez exista um empecilho. Que é o quê? Você se cobrar muito. Você talvez tenha muito medo, você talvez esteja muito seguro, você achar que não é suficiente, ter essa insegurança. Então, assim, existem vários outros critérios que a gente pode definir antes de dizer que existe de fato concorrência. Entendeu? Existem várias e várias, várias coisas que a gente pode definir antes de falar
que de fato a concorrência é o que faz você não ser aprovado. Ah, eu não fui aprovado porque são muitas vagas, sabe? Ou são poucas vagas, né? É uma concorrência muito grande. Existem cenários onde, de fato, gente, assim, é assim, inviável para certos parâmetros você conseguir chegar lá. Tem coisas, como eu falo, tem coisas externas, existem problemas externos que a gente não consegue contornar. O vestibular, eles, assim, eu falo em questão do IT e do IME, porque o IT e o IME, cara, ele chega numa dificuldade onde, assim, estudar não chega a ser nem perto o suficiente. Eu conheço muitas pessoas, muito, e assim, tem limite de idade, né? Tem um limite de idade. Então você tem um número limite de tentativas, um número muito limitado de tentativas. Então chega num ponto de estudar não é o suficiente. Não chega nem perto do seu suficiente, certo? Então vamos entender que existem fatores externos que não são concorrentes, certo? Vamos ver. Deixa eu ver o que a Gabi está falando. É uma mentalidade muito criada pelas redes, professor. Eu não vejo muitos professores de escola curso falando sobre a concorrência e sobre essa disputa de interesse por vaga, justamente para não desmotivar os alunos. Pois é, porque eles falam de concorrência, eles querem falar de concorrência partindo do pressuposto onde ela existe. Gente, assim, gente, cursinho, hoje em dia, cursinho, vamos falar sobre isso também, tá? Vou aproveitar esse gancho, perfeito. Cursinho, gente, não é um lugar mágico, não é. O cursinho não é um lugar onde as pessoas vão para realizar os seus sonhos, estão lá em prol. Cara, um cursinho é um ambiente muito tóxico. Um cursinho é um ambiente muito tóxico. Essa é a verdade, quer saber? Quer saber? Um cursinho é um lugar extremamente tóxico. Cara. Vocês acham mesmo que a coordenação, um monte de funcionários que obedecem, assim, uma linha hierárquica, exato. Vocês acham mesmo que, olha só, do auxiliar de corredor, do tiozinho que, assim, do tiozinho ali da portaria, dos professores, coordenadores, diretores, administradores, enfim. Vocês acham mesmo que essa galera que obedece ordens e ordens e ordens e ordens de alguém, eles estão lá preocupados com o seu sonho, o seu sonho? Você tem certeza disso? Você tem certeza? Você acha que o Ferreto, ele tá preocupado assim, meu Deus, eu quero muito que a Vicky e a Carol, elas passem, meu Deus, eu quero tanto. Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que isso acontece? Hein? Vocês acham? Gente, eu não vou falar de onde foi, nem vou citar nomes, mas teve um amigo meu, ele morou comigo, tá? Eu sei que isso é verdade porque ele morou comigo, ele era um dos melhores amigos. Ele, cara, tava falando que uma vez na sala da psicóloga lá da escola e tal, ele tava ouvindo ela falar e ele falou, tipo assim, era um número, vamos dizer que o número era, sei lá, 50, que tinham sido aprovados no ano anterior. Aí ele fala, pô, imagina se esse ano passam 70. Sabe o que ela disse? Deus me livre. E aí, como é que a gente vai fazer para quebrar o recorde do próximo ano? Como é que a gente vai fazer para bater a meta do próximo ano? E aí? Gente, esse daí eu falo, talvez seja o cursinho mais falado do Brasil, tá? Talvez seja o cursinho mais falado do Brasil. Não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Mas fica aí, fica aí para vocês pensarem qual talvez seja. Não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Então, isso daí, gente, isso daí é uma empresa. Cursinho é uma empresa. É uma empresa. Ele sabe quando é que ele liga para você? Quando a sua nota ali de simulado, ela tá na lista dos top 30, top 50. Ah, aí sim. Nossa, aí você, cara, aí você nem pisa no chão. Para eles, meu Deus, entende? Se o objetivo deles fosse realizar sonhos, se o objetivo deles fosse que todo mundo passasse, eles colocavam todo mundo para dentro. Não tinha diferença de tratamento, não tinha separação de turma, não tinha nenhum tipo de distinção. Por quê? Porque todos estão em prol de um objetivo. Como todos estão em prol de um objetivo, eu vou tratar todos da mesma forma e vou apoiar todos igualmente. Porque se eu tratar alguns melhor e outros pior, eu estou colaborando mais com os sonhos de alguns e menos com os sonhos de outros. E o meu papel como professor não é isso. O meu papel como professor é ensinar. Entendeu? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar.
Eu acho que muitos cursinhos são formulados para criar essa pressão psicológica. Perfeito, perfeito. Nossa, Vitor, você tá indo, você tá indo. Os próprios funcionários são treinados, eles são instruídos para tratar os alunos de certas formas. Isso não é exagero, gente. Eu morei em alojamento, eu vi isso daí. Eu sei o que é isso. Morei no alojamento, eu vivia, era quase como se fosse um funcionário de lá, certo? Assim, tinha tudo, alimentação, moradia, tinha bolsa, material, tinha tudo. O material que eu quisesse eu pegava ali, nada, nenhum, entendeu? Não, assim, era quase como se fosse um funcionário. Você assina contrato, a gente assina contrato, entendeu? Eu sei do que eu tô falando. Então, assim, os funcionários, eles são instruídos a tratar os alunos de certas formas. O aluno, aquele aluno ali que fica postando nas redes sociais, aquele aluno que faz tudo sim, aquele aluno que chega ali, que ele, todo mundo sabe que ele não estuda, mas que ele tá ali fazendo mídia, que ele tá fazendo propaganda, que ele fala bem no cursinho, os professores vão tratar bem, vai ter muito mais visibilidade que você, que se isola de todo mundo para estudar feito um louco. Vai ser muito mais valorizado, o professor vai gostar muito mais dele do que você, entendeu? Muito mais. Por quê? Porque o cursinho é uma empresa. Eles não querem, eles não se importam com a qualidade do bem-estar de todos. Eles só querem que a maioria fique lá e seja grata, acredite que eles estão lá em prol de um bem maior, que não é dinheiro na cabeça deles. Eles querem fazer a gente acreditar nisso. Que não é dinheiro, e sim que nós estamos ajudando vocês a realizar o curso, a realizar um sonho de vocês, a passar na faculdade que vocês querem. Então, como é que eles vão falar de faculdade? Como é que você acha mesmo que o professor, que tem ali 1 bilhão de conteúdo, ele vai se importar se você está cansado ou não? Você acha? Entendeu? Vocês acham que ele vai falar de concorrência? Fala, gente, concorrência não existe. É você com você mesmo, você tem que descansar, você tem que dormir um pouco mais, você tem que fazer talvez um pouco menos de coisa. Você acha? Você acha que ele vai falar assim, gente, tá tudo bem se chegar com tudo atrasado, tá tudo bem, ninguém vai chegar bem. Você acha, cara? Você acha que ele vai falar isso? Não vai, cara. Não vende. Não vende. Não vende. Não vende. Entende? Existe um plantão de dúvidas no meu cursinho. Eu vou ler isso aqui, calma. E os professores são instruídos a não ensinar, porque em tese os alunos deveriam ter aprendido. Ou seja, eles falam para passar a solução e foda-se. É isso, exatamente. Entendeu? É exatamente isso. Então, vamos parar para pensar, gente, que ninguém quer chegar para você, cursinho, eles não querem passar isso para você, ó. Não existe concorrência, cara. O seu objetivo, no final das contas, não é passar no vestibular, não se define por uma prova. Necessariamente. Ele não é inteiro decidido por uma prova. A prova é um pedaço de papel. A prova é um pedaço de papel. Seu futuro não pode ser decidido por isso. O seu futuro inteiro. Talvez ele te adiante um caminho. Talvez ele abra mais portas de uma forma mais rápida. Talvez sim. Talvez sim. E talvez não. Mas você acha que eles consideram a tua possibilidade? A sua vida não gira em torno de uma prova. A vida de vocês não gira em torno de uma prova. A vida de vocês gira em torno de ser feliz. Vocês querem ser felizes. O Enem não vai dar felicidade para vocês. A aprovação não vai. Por mais que pareça contraditório, a aprovação não vai dar felicidade para vocês. Existe vida depois disso. O tempo passa. No dia seguinte, você vai para lá, você vai ficar feliz. Depois de 2 meses, 3 meses, e Enem, cadê o Enem? Quero lá saber de Enem, porra. A satisfação vai, com certeza. Não, não entenda isso. Eu não estou dizendo que vocês vão ficar mal, gente. Não é esse o ponto. É que eu estou dizendo aqui. O Enem, passar no Enem, ele é um ponto importante, com certeza. Muito importante. Muito importante. Mas ele não é a fonte essencial, a maior fonte de felicidade que vocês vão ter na vida. Entendem isso que eu quero dizer? A gente não pode esperar que a felicidade só está no fim do caminho. A gente não pode viver todos os dias tristes, todos os dias angustiados, todos os dias mal, todos os dias chutando balde com saúde, com bem-estar, com tudo, achando que quando a gente passar, bum, minha vida mudou, agora
minha saúde está perfeita, o meu psicológico está perfeito, o meu mental e emocional está perfeito, minha vida social melhor do que nunca. E você acha que vai ser assim? Entendeu? Vocês acham vocês sim? Entendem? Sabe, tem aquela coisa, né? A gente vive esperando a sexta-feira. Todos os dias a gente espera, nossa, como eu queria que fosse sexta-feira. Aí a sexta-feira passa. Nossa, como eu queria que fosse sexta-feira. Quando a gente vê, a vida passa, tudo passa, a gente vê em função da sexta-feira. E a maioria dos dias que a gente estava lá, que a gente poderia ter feito, usado para ficar um pouco melhor, em prol de um objetivo melhor, cuidando mais da gente para ser um pouco mais feliz todos os dias, a gente só vive em fim das sextas-feiras. E quando a gente espera, a vida passa e a gente só quer que a vida acabe. Eu só quero que a semana acabe, eu só quero que o mês acabe, eu só quero que o ano acabe. E aí? Onde é que isso acaba? Perfeito. Quando eu entrar na facul, eu vou ficar muito aliviado. Vai ficar muito aliviado. Vai ficar muito aliviado. E eu entendo, gente. Vocês vão se sentir muito bem na faculdade. Vocês vão se sentir muito bem quando vocês forem aprovados. Vai ser um orgulho muito grande, vai ser realmente uma realização. Vai ser uma realização muito grande. Mas não acaba aí. E depois? Depois. Eu conheço, gente, eu conheço. Eu, Guilherme, pessoalmente, não é um amiguinho. Eu conheço gente que já passou no ITA, que passou no IME, e que desiste, cara. Desiste. O maior vestibular de todos, o cara entregou 4 anos, 5 anos, só estudou, só fez isso a vida inteira. Só, passou com 18 anos. Desses 18 anos, ele estudou desde os 14. Só estudando, só estudando. Gente, não é estudar um pouquinho, é viver disso, é só pensar nisso, só falar disso, só respirar o negócio. Passa e volta, passa e desiste. Tem, às vezes tem aluno do ITA formado, o cara vai dar uma palestra no cursinho, bicho, o cara tá com o olho morto, cara, não tem um brilho no olhar. Não tem uma coisa assim de. Assim, que você olha assim, cara, meu Deus, que cara feliz. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Você vai pra palestra do pessoal do ITA, na turma ITA, todo mundo ITA que é como se fosse o maior, né? Assim, o mais difícil. Entendeu? E aí, quando você vê, não é isso tudo. E aí, quando você vê, a faculdade é muito boa, mas ela não é a solução dos seus problemas. E você ainda vai ter que continuar se esforçando. E você ainda vai ter que passar 4, 5, 6 anos lá. E vai dar trabalho, e vai ter prova, e vai ter aluno, vai ter professor ruim, vai ter professor ruim, entendeu? Você vai ter que se esforçar, vai ter que fazer trabalho em grupo, e esse trabalho em grupo vai ser uma merda. Vai ter gente desinteressada. Valeu, cara. Valeu. Eu evitei de falar sobre a UERJ, porque eu não gosto de falar de prova, depois da prova, nem quando eu faço, nem quando eu tô. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter comparecido, foi uma honra, tá? Descansa, você merece. Você tá exausta, tá? Vai lá, aproveita. E é isso. Boa noite. Às vezes a pessoa tá tão exausta, só quer que isso acabe, esse processo. Exato. E isso daí, gente, isso daí, eu lembro que. Vou dar um relato aqui pra vocês. Vou dar um relato aqui pra vocês. Quando eu tava no cursinho, eu estudava muito, né? No auge dos meus estudos, assim, eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas no auge dos meus estudos, eu começava a estudar 7, 10 e acabava 11 da noite, né? O dia inteiro voltado pra isso. Teve um sábado que eu fui pro cinema. Eu tinha ido pro cinema, eu queria assistir Homem-Aranha, porque eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí, nesse cinema, cara, eu tava tão cansado, eu tava tão exausto. Eu juro pra vocês, quando deu na metade do filme, eu estava tão cansado que eu não queria dormir. Eu não queria assistir filme, eu não queria me levantar, eu não queria fazer nada. Eu queria estar ali, e a minha única coisa que eu pensava é, se eu dormir aqui, será que quando acabar o filme e todo mundo sair, alguém vai me acordar e eu vou conseguir ir pra casa um pouco menos cansado? A gente não quer existir, cara. Exato. Inexistindo. Perfeito. Nossa, se fosse combinado, não ia dar certo. Inexistindo. Inexistindo. Exato. Então, assim, chega num ponto do cansaço onde todo mundo ao seu redor fala: talvez você deva fazer um pouco mais, cara.
Ó a concorrência aí chegando. Talvez você deva fazer talvez você deva se esforçar um pouco mais, dormir um pouco menos. Ó a galera ali ó, estudando até tanto. Ó o cara ali, ó, virando noite. Foda-se. Não, não quero saber disso. Entende? Não quero saber o que a Karine tá fazendo. Não quero saber o que, é que ela fez. O que é que eu tô fazendo? Entende? E aí, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, assim, isso daí consegue explicar bem o conceito de concorrência. Ninguém vai falar pra você que a concorrência não existe. Experimenta colocar assim, ó. Coloca lá no Twitter. Faz qualquer um aí. Coloca lá no Twitter. Gente, concorrência não existe. Quem pensa nisso tá muito enganado. KKK. Escreve isso daí. Você vê. Escreve. Ah, posta lá. Entendeu? Vai irritar. Vai irritar. Mas ninguém vai. Todo mundo vai achar que você tá louco. Todo mundo, alguns vão concordar, outros vão discordar 1 milhão de vezes, outros vão achar o maior absurdo de todos os tempos. Entende? Então, assim, vocês conseguiram entender o, o que é que eu quis falar sobre a concorrência realmente existe? A gente está há 40 minutos aqui falando sobre isso. 30, né, no caso. 30 minutos falando sobre isso. Vocês conseguem entender? Vocês estão conseguindo entender? Já passou meia hora já. Consegui entender. E o que, é que vocês acham aí? Entendeu? Show. Show de bola. Entendendo? Kit Kat. Criatividade. É isso. Então, assim, gente. Então, assim, o que é que. Já que a gente falou que concorrência não existe, e chegamos no consenso em onde todo mundo. Entenda, gente, assim, parênteses, né? Quando eu falo que concorrência não existe, tem todo o contexto pelo qual a gente passou, tá? Que teve essas explicações. Então, eu estou partindo do pressuposto onde é, eu acho que dessa concorrência tem muita gente que joga a própria bola lá pra cima só pra desmotivar os próximos. Existe, gente. Sabe aquele aplicativozinho, né? O YPT? Pois é, cara. Coloca ali, deixa rodando, posta, tal. Ah, normal, cara. Normal. Ei, bicho, eu conheci muita gente, cara. Muita gente, não é pouca gente, eu conheci muita gente. Muita gente, muita gente. Que era assim, eu chegava no simulado, assim, deprimido, com a depressão, assim, para me jogar de cima do prédio. Chegava no simulado, era só eu. Era só eu que ia mal, pelo vídeo. Todo mundo ali, pô, fui benzão, foi não sei o quê, fui benzão, fui benzão. Caralho, só eu que não sei pelo vídeo. Aí vai ver, entendeu? Aí vai ver. O cara não passa igual a mim, o cara tira nota melhor que a mim, entendeu? Gente, assim, vocês não podem confiar. Vocês não podem confiar. Não dá pra confiar nessa coisa. Não dá pra confiar nessas coisas. Comparação é um veneno terrível. O pior deles. Comparação é o pior. Entende? Então, assim, vamos lá. Vamos recapitular o que a gente fez. A concorrência não existe. Como ela não existe,
nós chegamos num impasse. Porque nós concordamos que ela não existe. Mas todo mundo acredita que sim. Pelo menos a grande maioria acredita que sim. Como é que eu, como é que eu, você, como é que nós vamos nos blindar? Como é que a gente consegue se, é, talvez, contaminar menos com todas, assim, com essas informações? Como é que a gente consegue acreditar fielmente nisso, enquanto todo mundo fala o contrário? Como é que nós conseguimos falar sobre isso? Como é que a gente consegue se blindar sobre isso? Inconscientemente. E às vezes conscientemente também. Eu me comparo totalmente consciente, porque eu me motivo de um jeito meio tóxico. Pois é, acontece isso também. Conscientemente, acho que é através do exercício mental para melhorar a confiança, superar essa mentalidade e sempre estar atrás, de sempre estar atrás comparado a outras pessoas. Perfeito, perfeito. Pode parecer besteira, né, gente? Pode parecer uma coisa bem, bem boba. Mas quando não tiver ninguém, por exemplo, fazendo o que eu faço aqui, quer falar para vocês que vocês não deveriam estar se preocupando primariamente com isso, que talvez o seu nível altíssimo de comparação, talvez ele seja fruto de um cansaço extremo, talvez seja fruto de uma insegurança, porque você, no fundo, só está cansado, de uma insuficiência, porque você só está cansado. Enquanto eu falo isso daqui, enquanto nós estamos defendendo esse ponto, talvez o problema seja, às vezes, a falta de uma rotina adequada. Talvez o problema, talvez, assim, por mais que não existam pessoas que falem isso para vocês, falem isso para vocês. Conversem, falem, assim, falem um pouco sobre isso de vocês. Cheguem para vocês e escrevam assim, ó, peguem aqui, ó, uma caneta e coloquem assim, ó, a minha vida é definida por isso, isso, eu sou definido por isso, aqui, ó, vai lá, escreve, cara, ó, lê aquilo ali, ó, olha para aquilo ali, lê, fica lendo aquilo ali, ó. É você que escreveu. Eu lido com depressão todos os dias. E é muito difícil não se comparar com a concorrência. É como se eu estivesse no primário e já estivesse na frente. É uma merda. Depressão é uma grande merda. O futuro é promissor. E já, o futuro é promissor, já é essa forma. Pois é, Vic. Sim. É, talvez, e vamos entrar num ponto bem, bem legal, assim. Talvez toda comparação que a gente faz, talvez seja tudo não, né? Sei lá. Sempre que a gente se compara, sempre que a gente traz algum tipo de comparativo é, negativo pra gente, sempre que a gente se considera inferior a alguma coisa, já pararam, assim, talvez seja um conflito de imagem, né? Talvez seja algum problema de identidade, talvez seja. As, as regras da digital. Talvez você não consiga reconhecer seu esforço suficientemente. Talvez. Sabe, vou falar, quero que vocês prestem atenção sobre isso, tá? Quero que vocês prestem atenção nisso. Vocês já pensaram, responda essa pergunta, vocês já pensaram a seguinte frase? Nossa, abre aspas, né? Nossa, como que eu não consigo tirar uma nota boa? Como que eu não consigo aprender isso? Acho que cortou o áudio, talvez tenha cortado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não? Estão conseguindo me ouvir ainda?
Então, beleza. Vou repetir a pergunta, tá? Porque o meu microfone descarregou. O meu fone descarregou. Tá, ótimo. Vamos repetir a pergunta. Abre aspas. Abre aspas. Como é que eu não consigo aprender isso se a única coisa que eu tenho que ser bom na minha vida é estudar? Hein? Como é que pode? Meu Deus. A minha vida só é estudar. Eu não tenho filho, eu não tenho nada, assim, uma responsabilidade que não seja eu comigo mesmo. Como é que eu só tenho que ser responsável por mim mesmo e não consigo fazer as coisas darem errado? Vocês nunca se perguntaram isso, não? Não, a minha pergunta foi, a pergunta que eu fiz é assim, se vocês já se perguntaram, já fizeram essa pergunta a vocês mesmos, que é, abre aspas, como que eu não consigo fazer isso? Como que eu não consigo entender? Então tem o Discord, esquece. Então tem o Discord. Todo santo dia eu me pergunto isso. Por quê? Hein, gente? Por que que vocês perguntam isso aí? Hein? Por que vocês perguntam isso aí? Alta sabotagem, falta de confiança. Falta de confiança em quem? Em quê? E aí? Falta de confiança em quem? Ou em quê? Voltou, e aí, né? Como é que tá a autoimagem, assim, como é que vocês se enxergam hoje em dia, assim? Como é que vocês estão hoje em dia? Como é que tá a autoimagem de vocês? Depende do contexto. Mas entendo o contexto da pergunta como é que eu só faço estudar, não consigo fazer isso direito? Como é que a minha vida, que é voltada somente aos estudos, não consegue ser bem sucedida nos estudos? Essa é a pergunta. Esse é o contexto. Vocês se veem bons em algumas coisas, talvez ruins em outras coisas, talvez. Daí vocês só se frustram na hora. Verdade. Mas onde é que eu quero chegar sobre isso? Eu vou dar continuidade à explicação. Eu gosto de perguntar a vocês para construir esse desfecho. Aí vocês frustram na hora. É muito, é muito engraçado quando a gente estuda, cara. Assim, quando a gente tem algum objetivo em mente, algum objetivo a longo prazo, que a gente coloca tanta expectativa. Você automaticamente começa a se imaginar tanto, você começa a projetar tanto a sua imagem para um seu eu ali
que tá sempre melhor do que você começa sempre a olhar para as coisas numa forma que você sempre tá ali, sempre, o seu eu que te julga, o seu eu aqui dentro, o seu eu aqui dentro, que te julga, não é o mesmo eu que tá aqui respondendo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A vozinha na tua cabeça que te julga, a vozinha na cabeça que fala, você é burro, você não consegue, você é uma merda, que te joga sempre para baixo, que fala, que insiste em dizer, insiste em afirmar essa sua insegurança. Ela nunca é o mesmo que tá aqui, ela nunca é o mesmo que está aqui escrevendo, nunca é a mesma pessoa que está aqui. Ela é sempre uma imagem projetada que você tem, que você cria, do seu eu lá no futuro, olhando para você ali, ó, e falando assim: você não é nada, cara. Você não vai conseguir atingir isso aqui que eu tenho se você continuar fazendo essa merda. Você entende que ao mesmo tempo onde você coloca essa imagem no pedestal, ao mesmo tempo que a gente, e eu já falei isso aqui outras vezes, vou continuar repetindo sobre isso direto. Vou continuar isso aqui, vou continuar repetindo isso direto. Quando você cria uma imagem e essa imagem, ao mesmo tempo, ela te é benéfica em algum momento e, ao mesmo tempo, ela é aquela que te pune, é aquela que te faz sentir mal, é aquela que só faz você sentir senso negativo, isso constitui um conflito de imagem onde você não sabe se estudar vai fazer você chegar nessa imagem que é positiva ou se é nessa imagem que é negativa. Você fica à mercê de um julgamento de si mesmo, onde o seu eu pode estar orgulhoso de você ou não, independente, quer dizer, dependente do seu resultado. Então, vamos dizer que você estuda, você se esforça, você faz tudo para conseguir tirar uma nota boa. Você não sente orgulho de você mesmo por conta disso. Você sente orgulho de quê? Da sua nota ali. Da sua nota aqui. Aqui, ó. Sua nota no papel. Então, quer dizer que se a minha nota for baixa, essa minha imagem que eu crio como sendo a imagem do meu eu ideal, a minha imagem onde eu alcanço todos os meus objetivos, a imagem do meu eu que passa, que tá ali e tal, ela vai lá e me julga, muito bem, você conseguiu uma nota boa. E se eu tirar uma nota ruim, cara, você não presta para nada. É assim que você quer alcançar essa sua imagem? Existe, quando se trata de relacionamento da gente com a gente, existe, quando se trata de como nós nos tratamos, como a gente exerce essa autoimagem, como a gente cria essa percepção da gente, essa imagem, essa percepção, ela não pode variar de uma forma onde em algum momento eu não quero ser eu. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? A voz que está na minha cabeça, ela não pode nem estar tão atrás e nem tão na frente. Ela não pode ter essa capacidade de chegar em você, de ser aquela que vai te julgar mais do que qualquer outra. Ela sempre é. Ela sempre é, essa é a verdade. Ela sempre é. A gente o pior julgamento que tem é sempre o nosso. Sempre nosso. Mas você entende que esse pior julgamento seu, ao mesmo tempo sendo o melhor, dependendo da situação, dependendo do contexto, esse nosso juiz de valor, assim, essa nossa voz que decreta as coisas, nosso bem-estar, nossos sentimentos, a forma como a gente interpreta as coisas, ela não pode ser um carrasco que está ali para te matar. E ela não pode ser um anjo que vai te levar para o céu. Entendem? Entendem isso? É quase como se você estivesse cuidando de você mesmo, quase como se você estivesse cuidando de você mesmo, da melhor forma possível. Então imagine isso, gente. Assim, tem um exercício muito bom que eu vi isso em algum lugar, alguma vez, que eu não lembro mais. Imaginem aí a pessoa que vocês mais amam na sua vida. A pessoa que, assim, que é o mais, assim, a pessoa que você mais valoriza. Imagine, não precisa dizer. Imagine, quero que vocês imaginem isso. Beleza, vai perder a melhor pergunta agora. Mas eu vou perguntar. Imagine isso, certo? Imagine a pessoa que você mais ama na sua vida. Se você, se você, por algum motivo, tivesse que ocupar o corpo dessa pessoa, que você tivesse ali no controle das ações, dos pensamentos,
de tudo que ela faria, como você trataria? Como você se trataria nesse contexto? Estando no corpo dessa outra pessoa, vivendo a vida dessa pessoa. Como? Como é que você diz? Vou repetir a pergunta. Se você imagina a pessoa que você mais ama na sua vida. Assim, a pessoa que você mais ama de todos. Certo? Imagina isso. Eles na cabeça dela. Então, se você, por algum motivo, tivesse que ocupar o corpo dessa pessoa, você, o seu eu de agora, por algum motivo, está no lugar da consciência daquela pessoa. A sua consciência agora ocupa o corpo daquela pessoa. Entende? Tudo bem até aí? É como se você olhasse aqui para você mesmo, você não é mais você é outra pessoa. Como você se trataria? Como você cuidaria de você mesmo nesse contexto? Tentaria achar a solução para as dores dela e trataria com carinho e atenção. E aí, como é que vocês cuidariam desse corpo? Tratariam bem? Seriam generosos? Seriam pacientes? Pronto, voltou. É porque alguém me ligou, aí teve que desmutar. Mal, voltou. Alguém tava me ligando, aí mutou sozinho. Mas enfim, então todo mundo chega na conclusão de que vocês tratariam bem essa pessoa, né? Caso a sua consciência estivesse no corpo dela. Todo mundo trataria essa pessoa bem, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Aí a pergunta que eu faço é: por que você está aí, não faz isso consigo? Por quê? Aí você acabou de dizer que você é totalmente capaz de tratar com carinho, com amor, com paciência, generosidade. Vocês todos falaram que vocês são completamente capazes de fazer isso. Por que não fazem? Por quê? Mas ser justo consigo, Vic, ser justo consigo não, não é um parâmetro, não é um tipo de atitude, não é uma decisão que a gente toma que varia. Dignidade, dignidade, quando nós nos julgamos dignos de algo, justiça, vou explicar isso, vai ser bem legal. Não existe uma situação, eu não consigo imaginar uma situação onde nós não nos tratamos de forma justa e isso seja benéfico. Eu não consigo achar, eu não consigo entender. Por que você não se trataria de uma forma justa? Por que não se trataria de forma justa? Porque você é quem tem que decidir
Imagina, pensa nisso. Você opta por uma autodestruição. Você opta por uma autodestruição como uma forma de punir um comportamento que você errou. Essa é realmente a melhor forma. Essa é realmente a melhor forma. Será que o meu, assim, a, a melhor forma que eu tenho de me tratar é falando das piores coisas que eu tenho para falar para mim mesmo? É agindo da pior forma que eu tenho que agir, voltado para mim mesmo? Essa é a melhor forma. Olha a contradição, né? Perfeito. Nossa, perfeito. Perfeito. Não é a melhor forma, mas não tenho ideia de como ser melhor do que isso. Eu sempre fui tratado desse jeito, eu sempre tratei desse jeito. Não consegui trabalhar propriamente isso. Porque a gente nunca para pra pensar sobre essas coisas. A gente nunca chega no, a gente não consegue analisar isso dessa forma. Não é uma reflexão que você tem naturalmente no domingo à noite. Não é uma reflexão que eu, Guilherme, tenho naturalmente no domingo à noite. Eu não comecei a aula, eu não comecei essa aula, não comecei aqui a mentoria com esse tema para falar disso. Eu não tinha isso na minha cabeça. Não é um pensamento espontâneo. A gente trabalha isso. A gente trabalha isso. Exatamente. Exatamente. Mas aí entra de novo na pergunta: como que eu faço para melhorar? Como? Como é que eu consigo melhorar? Como é que eu consigo melhorar? Como? Começando. Começando. Estar disposto. Não só estar disposto. Não só estar disposto. Igual eu disse, pegue uma caneta, pegue uma caneta, pode fazer esse exercício agora. Pegue uma caneta e escreva comece a escrever coisas boas de você mesmo. Comece a escrever coisas boas de você mesmo. Pegue um papel, coisa aqui, e comece a escrever. Comece a escrever coisas boas de você mesmo. Tente balancear. Ah, tá, já fiz isso. Tá no fundo do meu fichário. Não, mas não é pra estar no fundo do fichário. É pra estar aqui na sua cara, cara. E sempre melhora. Você sempre tem que escrever. Quando a gente escreve, a gente sempre coloca uma coisa na nossa cabeça. A gente dá voz para o nosso pensamento. Escrever é o único ato que a gente tem, escrever e falar, né? São os únicos atos que a gente tem para poder dar voz ao que a gente pensa. E sobre o que precisamos melhorar, os efeitos, os erros, façam, comece falando bem de você mesmo. Comece falando bem de você mesmo. Eu sou uma pessoa boa, eu trato as pessoas bem. Eu faço algo de errado para alguém. Eu faço as coisas consciente que elas estão erradas. Eu erro de propósito, eu estou fazendo isso de propósito. Eu sou alguém que prejudica a vida do outro, eu sou alguém que, assim, pense nisso, vamos entrar nesses fatores. Eu sou um bom filho, eu sou sei lá, os que têm pai, mãe, avô, tio. Eu sou uma pessoa que cumpre um propósito bom. Eu estou cumprindo mais fácil que qualidade. E aí? O que é que eu faço de errado na minha vida? O que é que eu estou fazendo de errado, de tão errado, para poder me cobrar para fazer as coisas, para poder falar essas coisas tão fortes para mim? Qual é? É porque eu errei uma questão? Lembre-se, gente, e lembre-se, a vida de vocês não se resume a você errar ou acertar uma questão. A vida de vocês não se resume a vocês tirarem um resultado bom ou não no simulado, ou vocês estarem indo bem ou não, irem bem ou não na prova, no vestibular. Não se resume a isso. Não se resume a isso. Escreva no papel do que é que você gosta. Escreva aqui no papel. O que é que você gosta?
Meu nome é tal, eu gosto disso, gosto daquilo, eu gosto disso e tal. Criem uma imagem de vocês, criem uma imagem de vocês para combater essa imagem negativa, criem, assim, para contrapor essa sua. Vai ter que escrever e mandar foto. Não, pelo amor de Deus. Eu não quero saber também. Eu não quero saber. Mas vocês têm que criar uma imagem de vocês como sendo justos. Vocês têm que começar a dar um pouco mais de ouvido a essa voz, criar, dar força a uma voz que quando essa negativa falar para vocês que vocês não, vocês realmente, quando falar as piores coisas para vocês, essa outra voz tem que contrapor. Essa outra voz ela tem que contrapor. Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Quando você tiver tendo, quando você começar a ter esse tipo de pensamento, quando você começar a se cobrar demais, pegue um papel e escreva. Pegue um papel e escreva. Tem esse tipo de automação. Vamos começar fazendo isso? Vamos pegar um papel e escrever. Será que. Tem uma pergunta assim, ó. Se vocês querem. Você sempre fez isso? Quase sempre, né? Quase sempre. Pega um papel, pega um post-it, ó. Pega um post-it. Coloca aqui, ó. Coloca bem aqui na. Sei lá, onde eu seja, dá na parede. Coloca um post-it e bota assim, ó. Eu estou sendo justo comigo mesmo? Coloque lá. Só essa pergunta. Só essa pergunta. Eu estou sendo justo comigo mesmo? Isso. Perfeito, Inês. Perfeito. Uma âncora. Uma âncora. Vocês precisam de uma bússola, de um farol, para quando estiver tudo nevado, para quando vocês não tiverem uma visão boa, quando tudo estiver turvo, vocês consigam ver onde que está claro, o que é claro, o que não pode mudar. E o mundo pode estar caindo, as coisas podem estar indo de mal a pior, mas você não pode deixar de lembrar dessas coisas que você escreveu. Não pode. Porque isso é o que define a sua identidade. A sua identidade, por mais que vocês queiram se forçar a acreditar nisso, não é uma máquina insensível a tudo que acontece, que só pensa em fazer questões, só pensa em ir bem na prova, que quando não vai toma chicotada em si mesmo, que quando não vai, assim, se julga da pior forma possível, fala as piores coisas possíveis, pensa nas piores coisas possíveis. Você não é esse tipo de pessoa. Por mais que você queira acreditar nisso, você não é. Você não é. Não é. E se você sempre foi tratado dessa forma, se as pessoas sempre te fizeram acreditar nisso, hoje eu digo, você não é. Você não é. Se você passou a vida inteira acreditando que as coisas deveriam ser desse jeito, eu estou dizendo, não é. Não é. E como eu sei que falar isso é a coisa correta? Porque com certeza não falar é a coisa errada. Com certeza continuar se autodestruindo, ter esse comportamento autodestrutivo, destrutivo, ter esse pensamento, que nem vocês falaram. Se a concorrência é eu comigo mesmo, o que é que me impede, afinal de contas, de conseguir bem? É estudar? Todo mundo aqui estuda. Todo mundo aqui estuda. Mais ou menos, todo mundo aqui estuda. Todo mundo aqui estuda. A primeira resposta que vocês me deram foi: a concorrência não existe, porque é eu comigo mesmo, normalmente é a gente se sabotando. A gente sabota por quê? Porque sempre que você erra, sempre que você comete alguma coisa que não está nas suas expectativas, sempre que você tem uma oportunidade, você está lá, cara. Se colocando numa cruz e você mesmo se açoitando. Você mesmo se crucificando. Você mesmo fazendo tudo de pior. Sim. Se isso não for autossabotagem, se isso não for realmente autodestruição, eu realmente não sei o que é. Eu realmente não sei o que é. Exato. Não criar metas absurdas. Eu nem falar metas absurdas. Não crie metas que não sejam adequadas. Você pode colocar para estudar 13 horas por dia se você já está estudando 12 e está sentindo bem. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso.
Você não pode, do nada, colocar uma meta pra você estudar 13 horas nos dias seguintes. Exato, exato. Todo mundo, entenda, todo mundo. Não existe. O conceito de absurdo, ele é individual. Individual. É meu. Meu. O conceito de absurdo é meu. Meu. É. Meu. E seu também. De todo mundo. É subjetivo. Eu nem tenho mais método de estudos, eu tenho método de eficiência. Perfeito. Perfeito. Vamos fazer um pouco melhor? Vamos fazer um pouco melhor? Exato. Entende? Assim, vocês entenderam que assim, eu acho que sim, certo? Mas vocês entenderam? Todo mundo está, todo mundo está de acordo com isso? Estamos. Sim, sim, sim. Perfeito. Maravilha, então. Maravilha, maravilha. Por mais que possa parecer estranho, por mais que possa parecer extremamente estranho, em- já que nossos encontros duram 1 hora e 40, normalmente, às vezes 2 horas, hoje é isso. É isso que eu tenho para falar para vocês. Acho que não tem nada melhor que eu possa falar para vocês. Hoje.